Quando, por volta do ano 606 a.C., Nabucodonosor guerreou contra Israel, tomou a nação, levou cativos milhares de judeus para a Babilônia e escravizou a nação, cerca de 606 a.C. Os judeus na época fugiram, uma leva de judeus fugiram para a Península Ibérica, nessa época. Portanto, 606 a.C., Nabucodonosor escraviza o povo judeu. Mas uma grande leva deles vão para a Península Ibérica, onde mais tarde surgiria um país chamado Espanha. E lá ficaram, colonizando aquela região, né? Naquele tempo, naquela época, era comum com Portugal, né? Muito mesmo antes de Cristo, não existia hoje, naquela época, Portugal nem Espanha. Uma grande leva de judeus fugiu para lá. E agora, recente assim, foi no dia 31 de março de 1492, né? A Espanha expulsa os judeus de lá. Então, os judeus são expulsos, é uma tragédia tremenda, né? Tinham que vender seus bens a qualquer preço, né? Muitos foram confiscados, né? Expulsou os judeus. Os judeus foram para Portugal, muitos foram para Portugal, para outros países, Holanda, para muitos outros países. Os que foram para Portugal, em 1496, portanto, antes de Cabral, antes do descobrimento do Brasil, eles foram expulsos por Dom Manuel, eles foram expulsos também de Portugal, até por influência da esposa de Dom Manuel. Então, foram também expulsos, 1496. 4 anos depois, surgiria o quê? Surgiria as 12 naus de Cabral, guiadas por Gaspar de Lemos, né, que era o capitão-mor dessas naus, um judeu. O Brasil, então, seria descoberto 4 anos depois. Os judeus expulsos de Portugal foram para muitos lugares do mundo, muitas partes do mundo. E grande parte deles veio para o Brasil. Veio para o Brasil. Então, os judeus que vieram para o Brasil, vieram fugindo da Inquisição, porque estavam sendo torturados, mortos, queimados, perseguidos, fortemente perseguidos pela Igreja Católica Romana em Portugal. Então eles fugiram para... Aí não se sabia o tamanho do Brasil, não se tinha isso ainda na época, até se imaginava que era uma ilha. O Brasil no começo era chamada de Ilha de Santa Cruz, depois Ilha de Vera Cruz, era uma ilha, se imaginava, né? Não sabia que tinha essa extensão toda, né? Então, o que acontece daí? Acontece que um judeu chamado Fernão de Noronha faz um contrato com o rei Manuel para explorar o Brasil, explorar o pau de ferro. Explorar o pau de ferro. É desse pau de ferro que vem o nome Brasil, né? Então, passou a explorar, explorou por cerca de 15 anos, né, o Brasil, e trouxe muitos judeus para o Brasil. Os judeus estavam precisando de um lugar para fugir de Portugal, né? Então,
o Brasil começou com judeus, não foi com portugueses. Judeus começaram a colonizar o Brasil, foi descoberto por um judeu, e judeus começaram a colonizar o Brasil. A partir desse tempo, de 1500 e pouco, os judeus já estavam colonizando o Brasil, né? Então, irmãos brasileiros, nós temos uma dívida com os judeus. Nós temos uma dívida com os judeus. Muitos sobrenomes no Brasil, Rodrigues, eu sou Rodrigues, José Rodrigues, eu sou descendente de judeus, né? E outros, muitos sobrenomes, né? Calcula-se que pelo menos 1/4 da população brasileira seja de judeus, né? Então nós temos uma dívida com os judeus. Por quê? Porque os judeus, quando vieram para cá, eles foram, não só em Portugal, mas a perseguição continuou no Brasil, na América Latina, Peru, etc. A perseguição continuou. E através da Inquisição, a Igreja Romana eliminou os judeus do Brasil, da administração do Brasil, até da história do Brasil. E a história do Brasil, que nós conhecemos hoje, ela foi escrita ao feitio de Roma, da Igreja Católica Romana. Não sou contra os católicos, de forma nenhuma, temos católicos amigos, mas eu estou contando, eu estou falando da história. História é história e tem que ser contada. Agora, através desses programas, nós estaremos contando a verdadeira história, aquilo que aconteceu, citando fatos históricos que podem ser provados. A Inquisição eliminou a todos os judeus do Brasil, eles eram obrigados a se converter ao catolicismo. Vou contar isso, vou citar fatos históricos para vocês, né? Através da Inquisição. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal de onde participavam padres católicos, quer dizer, oficiais católicos, né? E também o governo de Portugal. A Inquisição aconteceu em Portugal, depois aconteceu no Brasil e aconteceu também em alguns locais da América Latina, principalmente no Peru, né? Que a Inquisição aconteceu, né? Então, a Inquisição era um processo de julgamento. Se você é judeu, você era julgado, você era preso. Nós vamos mostrar muitos detalhes sobre isso. Eram julgados, eram presos, torturados, muitos eram queimados vivos, não no Brasil, eles eram condenados aqui pela Inquisição, eram condenados aqui, mas eram queimados ou em Portugal ou no Peru. No Peru eu estive lá para conhecer onde eles eram queimados, né? E como a coisa acontecia no Peru. Então era uma coisa absolutamente infernal. A vida dos judeus, eles eram obrigados, ou ele confessava que era católico, ou ele morria, ou ficava condenado para usar um tipo de uma roupa como se fossem demônios, né? O resto da vida, eles tinham que usar aquela roupa. Eram vários tipos de condenação, né? Então, nós estaremos contando essas histórias para vocês. Por quê? Porque é o dia da vingança de Deus. Salmo 94 diz, Deus, Ele é vingador. Está aqui no Salmo 94 que nós lemos. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. É hora do Deus das vinganças resplandecer na nossa nação e se vingar daquilo que a Inquisição fez com os judeus e os cristãos no Brasil. Ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, o salmista fala, os perversos, até quando exultará?
exultarão os perversos? Deus começa agora, depois da queda do PT, da queda dos comunistas no Brasil, Deus começa a se vingar dos católicos que estabeleceram a Inquisição no Brasil. É o tempo da vingança. Então, será necessária agora uma reforma, uma nova reforma da Igreja de Roma no Brasil e também de uma igreja brasileira que está se desviando e se tornando mais ou menos como Roma. Isso é outro assunto, não vou tratar. Mas é necessário que haja uma reforma na Igreja de Roma no Brasil hoje. Eu sei que Deus vai levantar muitos padres, já está levantando muitos padres que se estão revoltados com o procedimento de Roma. Então, nesse tempo da vingança, o Brasil viverá um avivamento que não será o avivamento que muitos pregam, mas onde Deus estará levando a igreja brasileira, os cristãos brasileiros, até os confins da terra. E finalmente a igreja brasileira irá fazer mesmo missões. Mas é necessário que aconteça uma reforma nessa igreja hoje. E Deus começa agora essa reforma.